Olá, como é que você está? Hoje a gente vai falar um pouquinho da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Aproveita aí, se inscreva no canal, deixe seu like, ajuda a divulgar a fé católica. Afinal, o mundo está precisando, não é? Nossa Senhora de Guadalupe, ou Virgem de Guadalupe, é a denominação de uma aparição mariana da Igreja Católica. Isso tudo de origem mexicana, cuja imagem tem como seu principal local de culto a Basílica de Guadalupe, localizada no Monte Tepeyac, ao norte da Cidade do México. De acordo com a tradição oral mexicana, e também segundo vários documentos históricos do Vaticano e outros encontrados ao redor do mundo, acredita-se que a Virgem apareceu em 4 ocasiões ao índio São Juan Diego, no Monte Tepeyac. Em uma 5ª ocasião, a Juan Bernardino, tio de Juan Diego. O relato guadalupano, conhecido como o Milagre de Guadalupe, narra que na primeira aparição, Nossa Senhora ordenou a Juan Diego que se apresentasse diante do bispo do México para que mostrasse, falasse para ele que existia a necessidade de se fazer um santuário, um pequeno santuário, uma pequena capela nesse monte, o Tepeyac, em homenagem a ela. As aparições aconteceram no ano de 1531, ocorrendo pela última vez em 12 de dezembro do mesmo ano, dia que se comemora Nossa Senhora de Guadalupe. A fonte mais importante que relatou essas aparições foi o próprio índio asteca Juan Diego, que contou tudo o que havia acontecido. Essa tradição oral foi recolhida em escrito no idioma próprio e foi escrito com caracteres latinos, técnica que nenhum espanhol sabia fazer e que só muito raramente usavam os indígenas. Este escrito tem um nome próprio de Nican Moporrua e é atribuído ao indígena Antônio Valeriano. Posteriormente, lá por volta de 1648, foi publicado o livro Imagem da Virgem Maria, Mãe de Deus de Guadalupe. Esse livro foi traduzido também para o português pelo presbítero Miguel Ranches, contribuindo para recompilar tudo o que se sabia na época sobre a devoção de Nossa Senhora de Guadalupe. Segundo diversos investigadores, o culto é uma das crenças mais historicamente apegadas ao atual México e parte da sua identidade, e tem estado presente com o desenvolvimento do país desde o século XVI. Dentro de seus processos sociais mais importantes, a independência do México, na Reforma e na Revolução Mexicana. Na sociedade mexicana atual, onde conta com milhões de fiéis e alguns deles professam o guadalupanismo sem serem necessariamente católicos. Isso é uma coisa bem interessante. No contexto lá da conquista espanhola, 2 foram as imagens que adquiriram notoriedade como parte desse movimento social, político e religioso. Santiago, incluso na advocação de Matamoros, e a Virgem de Guadalupe da Espanha, tendo uma importante presença na nascente hispanidade. Esta imagem, venerada no Mosteiro Real de Santa Maria de Guadalupe, cresceu a partir do século XIV ao século XVII. Segundo a tradição católica, essa imagem foi esculpida pelo próprio apóstolo Lucas e foi achada no século XII nas proximidades do Rio Guadalupe, na região de Las Viluercas. Algumas características do relato mariano de Guadalupe da Espanha são muito semelhantes ao de Guadalupe do México. As aparições marianas. Os relatos oficiais católicos afirmam que a Virgem Maria apareceu primeiro 4 vezes a Juan Diego e mais uma vez ao seu tio Juan Bernardino. De acordo com esses relatos, a primeira aparição aconteceu na manhã do dia 9 de dezembro, quando o camponês mexicano, Juan Diego, teve uma visão de uma senhora em um lugar chamado Colina Tepeyac. Falando a Juan Diego em sua língua nativa natal, a língua do Império Azteca,
a mulher identificou-se como sendo a Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus, e pediu que uma igreja fosse construída naquele local em sua honra. Assim, com base nessas palavras, Juan Diego procurou o mais novo arcebispo da cidade do México para lhe dizer que era necessário se fazer essa capela, já que ele tinha visto e ouvido essa aparição. Como o bispo não deu muito crédito para o índio, Juan Diego voltou a ver a Virgem Maria pela segunda vez. No domingo, dia 10 de dezembro, Juan Diego conversou com o arcebispo pela segunda vez. E o arcebispo pediu para que a senhora milagrosa, não acreditando muito, desse uma prova da sua identidade. No mesmo dia, a terceira aparição ocorreu quando Diego voltava para o monte e encontrou novamente a Virgem Maria. E ele informou a ela o pedido do bispo de um sinal que realmente a identificasse como Nossa Senhora. Na segunda-feira, dia 11 de dezembro, no entanto, o tio do Juan Diego ficou muito doente e o Juan Diego foi obrigado a atender a ele. Nas primeiras horas da terça-feira do dia 12 de dezembro, a condição de Juan Bernardino, tio do Juan Diego, piorou demais e Juan Diego teve que partir às pressas para uma outra cidade para buscar um padre para ouvir a confissão do seu tio. Para evitar ser atrasado pela Virgem e sentir vergonha por não ter conseguido vê-la na segunda-feira, ele se desviou do caminho, se desviou da rota, passando ao redor dessa colina de Tepeyac. Acontece que a Virgem o interceptou no caminho e perguntou para onde ele estava indo. Juan Diego explicou o que tinha acontecido e a Virgem o repreendeu suavemente por não ter se encontrado com ela. Nas palavras que se tornaram a frase mais famosa do evento de Guadalupe, que estão escritas na entrada principal da Basílica de Guadalupe. Não estou aqui, não sou sua mãe. Ela assegurou-lhe que João Bernardino, o tio, já havia se recuperado e ela disse para subir o monte Tepeyac e colher as flores do seu cume, que geralmente era uma montanha de solo estéril, principalmente em dezembro, inverno no hemisfério norte. Juan, resignado, seguiu suas instruções e encontrou rosas castelhanas enormes, não originárias no México. Quando o índio voltou, a Virgem organizou as flores na tilma, que era o manto simples do Juan, e quando ele desceu ao Palácio do Bispo e abriu o manto diante dele, no dia 12 de dezembro, as flores caíram no chão e no tecido estava a imagem da Virgem de Guadalupe, como pode ser vista até hoje. No dia seguinte, a última aparição, em 13 de dezembro, Juan Diego encontrou seu tio totalmente recuperado, como a Virgem Maria lhe confirmara. O bispo manteve o manto de Juan Diego primeiro em sua capela privada e depois na igreja em exibição pública, onde atraía grande atenção. O manto de Juan Diego tornou-se símbolo religioso e cultural mais popular do México e recebeu suporte eclesiástico e popular. No século XIX, tornou-se chamado de Exércitos Americanos da Nova Espanha, que viu a história da aparição como legitimação da sua própria origem mexicana, infundindo-a como um senso quase messiânico de missão e identidade, legitimando assim a rebelião armada contra a Espanha. Historicamente, a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe não carecia de opositores clericais do México, especialmente nos primeiros anos. O interessante também é as imagens apresentadas no manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Os olhos dela têm toda a expressão do que aparecia no momento que o manto foi aberto. Então, se vocês forem notar, depois de várias pesquisas feitas com vários historiadores, com vários cientistas, se provou que a pequena imagem que se encontra refletida nos olhos da Virgem são as imagens que estariam naquele momento diante do manto de Juan Diego. Claro que a gente sempre precisa compreender que para que a Igreja Católica trouxesse isso de uma forma a divulgar como um milagre, precisou de alguns estudos, precisou-se fazer várias análises e com isso hoje
a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe é uma das maiores da comunidade dos cristãos católicos. Juan Diego hoje é um santo e isso nos traz assim uma grande alegria, uma grande felicidade de imaginar que uma pessoa simples, com apenas o seu manto, pode trazer uma aparição tão importante e ser, né, essa aparição a padroeira da nossa América Latina. No México, a devoção é enorme. O santuário, que hoje lá está, foi construído em 1976 e existem outras informações que talvez, se você deixar aí para mim nos comentários suas perguntas, suas dúvidas, eu possa voltar a responder. É com grande alegria que falo hoje, no dia 12 de dezembro, sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Que ela abençoe a América Latina e nos traga sempre a paz e o conforto por rogar por nós sempre. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, deixa as notificações. A fé católica precisa ser propagada. Eu conto com você.